Na rede, boleiros na rede, muita opinião. Fala galera da Rádio Bicuda FM, mais canal Boleiros na Rede também. Estamos juntos aqui, mais uma entrevista. Estou acompanhado aqui do meu amigo Erasmo Romão. Tudo bem, Erasmo? Rapaz, olha só, eu tô desconfiado. O preparador físico, assim, que tem uma cara meio séria, assim, é complicado, hein, parceiro? Esse maltrata, hein? Também aqui junto com o Miguel Brasil, que tá sempre com frio. Tudo bem, Miguel? Tudo, bom dia a todos. Não, vou botar para atividade. Que bom que a gente está aqui com o Lucas Lene, ele é preparador físico do Imperatriz Maranhão. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Erasmo, Robson, Miguel, um prazer estar falando com vocês aí. Um abraço para a galera aí que tá acompanhando, está à disposição de vocês por aqui. A tua prontidão em nos ajudar. Como é que é a sua história e como você foi parar lá no Imperatriz? Então, com relação à preparação física, né, eu tô nesse mercado aí desde 2005, quando eu me formei lá em Londrina, na UEL. Daí de lá eu fui fazer pós-graduação, eu fiz o mestrado, mas em paralelo eu sempre já atuava como preparador físico, né? Eu comecei a minha carreira no futsal, lá em Londrina. Depois eu migrei para o handball, né? Nós conquistamos vários títulos lá no handball nacional, fomos jogar várias vezes aí no Rio de Janeiro, né? Contra Vasco, Duque de Caxias, né? Equipe da Grande Rio também sempre teve uma equipe forte, São Gonçalo tinha uma equipe de handball também. Então a gente sempre estava aí no Rio de Janeiro, né? Nas redondezas aí com o handball. O handball eu migrei para o basquete em 2010. Fiquei 2 anos no basquete, trabalhei com o professor Enovec, né? Treinador conhecido para quem acompanha o basquete. Também já fui várias vezes jogar no Rio de Janeiro, né? Jogávamos NBB contra Flamengo, né? E demais clubes aí da região do Rio de Janeiro. E no futebol eu entrei em 2011 e estamos até agora. Fiquei muito tempo no Londrina. Eu trabalhei lá, tivemos os acessos da Série D até a Série B, né? Londrina estava numa situação muito difícil antes do Sérgio Malucelli assumir o clube lá, né? Pelo Londrina também fui em Saquarema jogar, né? Fomos também em algumas cidades aí próximas. Depois de lá, conquistamos os acessos, títulos estaduais. Eu fui para Chapecoense, né? No convite para a reconstrução do clube, depois do acidente de 2016. Fiquei na Chapecoense 2017 até começo, né, de 2019. Também fomos, né, várias vezes aí jogar também no Rio de Janeiro, uma cidade que eu gosto muito de jogar, né? Não tantos momentos tão bons aí para jogar contra os times do Rio, né? Não levamos muita sorte aí quando a gente vai, mas assim, pega momentos difíceis também, né? Fizemos um jogo com o Flamengo em 2017, nós fizemos um jogo com o Flamengo e o Flamengo estava jogando naquele estádio menor ali no... A Portuguesa? Agora não me recordo. Estádio da Portuguesa, na ilha? Oi? Foi na Ilha do Governador? Aquele estádio que é bem pequeno, A Ilha da Portuguesa? Né? O nome lá que eu não estou me recordando agora. Mas o jogador ia bater o lateral, o torcedor quase alcançava a bola ali, né? E lotado o estádio, a gente não conseguia ouvir nada do que se falava dentro, né? Quando a gente acordou já estava 3-1 o jogo, mas enfim. E aí... Mas aqui em Chapecó, os times do Rio sempre apanharam pra gente também, né? Então, assim, estamos no empate aí, vamos dizer, né? Aqui tivemos bons momentos também jogando aqui, mas no Rio de Janeiro sempre muito difícil jogar. E depois, estava um tempo sem clube, surgiu o convite do Imperatriz do Maranhão, né? Através do Paulinho Kobayashi, que foi um dos grandes atacantes aí do futebol brasileiro, né? O meio atacante aí dos anos 90. Até os anos 2000 ele jogou. E estamos lá,
aguardando o retorno, né? Aguardando as possibilidades lá de retorno, fazer os exames e voltar a jogar, porque o estadual já está com data marcada para o dia 1º e nós temos que correr atrás do tempo aí para trás, né? O nome fictício era Ilha do Urubu. Isso, Ilha do Urubu. Lá, mas... É esse aí mesmo, muito difícil. Tem outros muito aí que já sofrem aqui quando vem. Não, Maracanã é fichinha de jogar, né? Maracanã. Tem uns amigos. Esse estádio aí, meu Deus do céu. Tá louco. Nós jogamos a Sul-Americana ainda. Nós jogamos a mata-mata. O Miguel não acha que é fichinha jogar no Maracanã, não, ô Lucas. O Miguel é gremista, ele não acha que é fichinha jogar lá não, sabe? Apanha lá, né? Mas esse do Urubu, ali na Sul-Americana, meu Deus, foi muito difícil, cara. A gente tentava falar com os jogadores ali, era uma massa ali do Flamengo em cima, gritando. É muito difícil jogar nesse estádio aí, cara. Isso. Vai, Erasmo. Então, o Leme, a gente até ventilou a tua vinda para cá, porque eu vi uma palestra sua, né, um estudo seu, sobre a preparação física, preparação física não, a pandemia, né, os atletas após pandemia. Você trouxe alguns dados importantes, inclusive da Europa, né, porque teve muito pouco tempo de preparação física, né. Eu queria que você desse uma explanada para a gente ter uma noção do que está acontecendo com os jogadores após esse período de pandemia, esse curto tempo de preparação, né, para terminar o campeonato. Então, Erasmo, um pouquinho do que a gente discutiu lá é algo que os preparadores físicos vêm discutindo aqui nos grupos já, né, Série A, Série B, já há bastante tempo, que é com relação a esse período. Ele foi muito diferente do que se está acostumado, né? Então, por exemplo, o nosso clube está há 100 dias praticamente sem atividades. Por mais que nós estamos fazendo desde da nossa pausa em março, nós já começamos, né, copiando a ideia do Tottenham lá, nós somos um dos primeiros clubes que começamos o treinamento online, né, e depois em cadeia vieram vários outros clubes aí, né, de Série A, enfim, fazendo o mesmo trabalho, mas os atletas estão num movimento muito diferente do que estavam habituados, né? O cara ia para as férias, ele ia com recomendação de treino, os atletas estão muito profissionais, eles iam na academia, eles iam jogar seu futebol, e agora muitos estão dentro de casa, dependendo da cidade que estão, né? Para a própria segurança. Então, é algo que vai demandar muito cuidado no retorno, sabe? É algo que, sim, esse retorno do Carioca para mim, né, gerou muita discussão, foi algo assim muito, por mais que o Rio liberou, né, para se treinar um pouco mais recente que outros clubes, esse retorno era muito arriscado, né? Graças a Deus que ainda nós vimos nos jogos aí, Flamengo, Fluminense, Vasco, nós pudemos acompanhar, que não houveram tantas lesões, né? Então, graças a Deus a gente torce para que sempre seja assim, né? Mas o risco era muito inerente da lesão, porque menos de 30, 40 dias de readaptação depois desses 90, 100 dias sem treinar, era muito recente para se jogar, né? Então, a Europa tem se mostrado isso, né? No retorno da Liga Alemã, nas primeiras rodadas foram 6 lesões, né? Nos primeiros jogos. Teve mais de 2 lesões por jogo, né? Lesões ali de joelho, lesões de tornozelo, porque o atleta está com uma instabilidade muito grande ainda no seu corpo, porque ele não está fazendo as atividades, né, instáveis que a gente chama, né, na atividade de combate em si dentro do campo, né? Ele está solado de tênis, dentro do apartamento que é um piso, ou numa quadra que é um piso estável, né? Pouquíssimos treinando lá na grama. Então, você vê, a Alemanha, por mais que ela começou... outra coisa que a gente discutiu lá é que o momento em que se parou os campeonatos, para nós foi muito diferente da Europa. A Europa tinha clubes com 30 rodadas, 27, 28. Nós, o clube que tinha jogado mais ali, Corinthians, se não me engano, acho que estava com 12 rodadas, 12 ou 14 jogos, uma coisa assim. Então, nós mesmo no Imperatriz tínhamos 110 jogos. É muito recente, né? O atleta não adquiriu o seu ápice de preparação física, o seu ápice de, vamos dizer, de treinamento para se paralisar. Então é algo que vai demandar muito cuidado, muita prescrição com qualidade, muito acompanhamento, a união de todos, né, imprensa, jogadores, direção, clubes, porque
É o que eu sempre falava, se tiver aquele caça às bruxas que sempre tem, né? O Flamengo tá com 3 no DM, o Vasco tá com 4. Pô, mas será que tem de errado? Não tem nada de errado. O errado que infelizmente aconteceu foi essa pandemia que surgiu no meio do caminho, né? Então, eu acho que se a gente conseguir ter essa noção, ter essa lógica de enxergar o futebol um pouquinho diferente, pelo menos nesse ano, a gente vai conseguir, vamos dizer, sofrer um pouco menos, né? Agora, se a gente vai querer ver um jogo e ver do mesmo jeito, a própria Bundesliga mesmo quando voltou, você acha que eu assisti um jogo do Bayern ou do Schalke, do Borussia, você viu uns espaços entre linhas, uma descompactação que você não via anteriormente, né? Então, é o que? Reflexo do tempo, pouco tempo sem treinar, sem jogar. Então, eu acho que o futebol vai ter que se moldar para o novo normal agora, sabe? Então, eu acho que a primeira preocupação teria que os jogadores treinarem, até mesmo agora, né? O catarinense liberou como o carioca. No carioca, nós não vimos ali, com exceção, se não me engano, acho que do treinador de um dos clubes aí do Rio, né? Nós não vimos casos de muitos atletas na véspera do jogo com Covid, né? Acho que nós vimos alguns atletas ali, mas aqui mesmo, né, nos clubes aqui, a Chapecoense teve 14, o Figueirense agora testou mais 2 positivos antes do jogo com o Juventus, o Criciúma antes do jogo teve atleta positivo. Então, assim, talvez seja o momento dos atletas treinarem, conviverem entre o mesmo grupo. Quem pegar o Covid já criar a imunidade, para depois você pensar em colocar em combate com outras pessoas, né? Então, acho que o momento primeiro é de se organizar, se treinar, para depois se competir. Só que, lógico, que tem o outro lado, né? O marketing precisa divulgar, a imprensa precisa cobrir, aí precisa entrar dinheiro nos clubes. Então, assim, você vai cobrir o pé, vai descobrir a cabeça, e assim você vai, né, Erasmo? Verdade. Miguel. Você falou que passou pelo Chapecoense naquela época do acidente, né? Queria saber como que foi passar por aquele time que estava passando por um momento difícil, estava reconstruindo seu time. Eu cheguei logo depois do acidente, né? Cheguei junto com outros membros da comissão técnica, pois, né, nós tínhamos perdido o preparador físico, né, que é filho do grande Paulo Paixão aí, que já trabalhou também no Rio de Janeiro, fisiologista, fisioterapeutas, mais os atletas, né? Então, nós tínhamos que retomar, né? O clube precisava retomar a sua história também, porque não podia deixar uma história tão bonita como aquela ficar pelo caminho, né? Vamos se dizer assim, até pela memória mesmo dos que foram, né? A gente, né, tinha que retomar, né? Então foi um processo muito, vamos dizer, desafiador, muito diferente também. Estamos vivendo um momento diferente agora, de forma geral, mas eu vivi um momento muito diferente porque, principalmente, eu cheguei e eu tive o desafio logo de fazer a recuperação física do Alan Ruschel e do Neto, né? Sobreviveram a um acidente, o Alan com uma artrodese, né, uma fratura complexa na coluna para se reabilitar, o Neto com múltiplas fraturas, joelho, né? Então, é um processo muito desafiador também, fora o clima da cidade, né, de muita comoção ainda. Então, foi algo que eu vou levar com muito, vamos dizer, carinho, desafio para a minha vida, né? É algo que a gente conseguiu caminhar bem, né? Infelizmente, a Chapecoense, né, no ano passado caiu para a Série B, mas imaginávamos que seria uma trajetória que podia acontecer logo no reinício, né? No reinício, não, a gente conseguiu classificar para a Libertadores, conseguimos ser campeão brasileiro do segundo turno, né? Para quem não lembra, a Chapecoense ganhou o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que é algo muito difícil, né? De se ser campeão do segundo turno. Então foi algo que eu levo aí com carinho, né? Até hoje, né? Minha noiva está aqui, eu fixei residência aqui. Então é um clube que eu levo com muito carinho aí para a minha vida e é um clube muito legal aí de se trabalhar também. E como anda o processo que você estava planejando, né, fazer, né, antes dessa pandemia, lá no Imperatriz de Maranhão? Eu tenho um amigo jornalista, né, Alex Barbosa, não sei nem se ele vai estar vendo aqui, que ele cobre muito o Imperatriz. E aí, como é que está o processo lá no Imperatriz? Quais são os objetivos aí seu como profissional ali no Imperatriz e os objetivos do clube para a temporada, que agora vai ter que voltar, né, desse jeito? O clube lá também passou por uma reestruturação, né? Com essa nova direção, ela assumiu, se não me engano, em 2010 ou 14, acho que 14, né? Em 2014, eu acho que ela assumiu, já teve o acesso, né? Depois, né? Em 2018, o acesso da D para C, né? E ano passado ali bateu na trave, já do acesso da C para B, né? Perdeu para o Juventude. Então, assim,
É um projeto, né, modesto, dentro das realidades, né, do futebol que nós temos lá no Maranhão, mas é um projeto muito a longo prazo, né? A direção vê muito a longo prazo. Então, ano passado já foram campeões estaduais. Esse ano a gente já estava ali, a gente tinha 2 jogos para fazer, né, nós temos, e os 2 primeiros, os 2 primeiros já se classificam direto, né, para as semifinais. Então nós estávamos em segundo, ganhando um desses 2 jogos, a gente praticamente já garantia a classificação, né, para as semifinais. Na Copa do Nordeste nós fizemos um campeonato muito bom. Por detalhes, a gente não tinha mais chance de se classificar, mas nós tiramos ponto do Sport fora de casa, pegamos o Bahia também fora de casa num jogo muito difícil, ficamos com 1 a menos desde o primeiro tempo. Com 5 minutos de jogo nós já tínhamos 1 a menos, então nós conseguimos segurar mesmo a derrota para 2-0, mas foi um comportamento muito bom do nosso clube. Ganhamos jogos em casa, pegamos Fortaleza em casa também, um jogo muito difícil, nós perdemos 2-1 por detalhes, pro ABC também, e ali a classificação escapou, né? Mas agora a gente tem a Série C pela frente e o estadual, então a ideia é na Série C fazer um bom campeonato, né? Primeiramente se manter na Série C, que também é muito difícil, mas vislumbrar resultados maiores para frente, né? Ô, Lucas, você saiu de uma Chapecó, por exemplo, né, e foi lá para o Maranhão, Imperatriz. Preparação física, ela observa também a questão do clima? Tem diferença? Com certeza, né, Erasmo? Isso é algo que eu sempre discuto. A preparação física em si, os meios, os métodos, não divergem porque são atletas, né, seres fisiológicos iguais, no ambiente do sul, sudeste, vamos dizer. Mas lá nós temos a peculiaridade da chuva, né? Muita chuva, então, assim, principalmente de novembro até agosto, né? Agora que seria o momento que teríamos menos chuva lá. Então, você tem que adaptar muitas vezes os treinos pela questão da chuva. Nós temos a questão do clima, né? Muito quente e muito úmido muitas vezes. Então, a questão da hidratação ela é importante. As pausas durante os trabalhos, muitas vezes, você tem que até prolongar um trabalho ali, um exercício na pausa, mas você vê que você vai ter que dar uma pausa maior porque está muito quente, né? O atleta corre o risco de ter uma lesão. A hidratação ela é extremamente importante, então a gente está sempre hidratando eles, né? Que é algo que vai ser importante nesse retorno também. Então, a questão do clima do norte, do nordeste, mais para o lado do norte, o interior, que é onde a gente está, tem muito essa peculiaridade das chuvas, né, das chuvas e da temperatura, né? Então, isso é algo que a gente sempre cuida muito lá, assim, sabe? Miguel. Eu tô vendo ali no Imperatriz, tem um motorzinho do Imperatriz, o Hudson, o lateral direito. Queria saber o que você acha desse grande jogador aí. Nós temos ali alguns atletas muito... o estilo de jogo do Paulinho é um jogo apoiado, muito consistente e utilizar muito os extremos, né? Os extremos, os laterais. Então a gente tem muita válvula de escape, tanto com o Hudson como com o Madison, que é outro lateral de velocidade também. Né? Temos o Wesley e o Lohan pela esquerda, que são de velocidade. Nós temos o Erisson, o Cezinha, que são atacantes de velocidade, né? Tínhamos o Matheus João, que era mais um centroavante, um jogador mais centralizado, né? Que agora saiu do clube e foi para Portugal. Estava emprestado pelo Vitória. Mas é um estilo de jogo que o Paulinho gosta muito, né? O jogo apoiado e um jogo com uma marcação um pouco mais alta, né? Uma transição rápida e uma marcação um pouco mais alta. Então, isso que a gente muitas vezes surpreende os adversários nessa situação de se propor muito o jogo, né? E é algo que a gente vai ter que voltar a treinar e treinar com qualidade. Porque o clube... A equipe que quer propor o jogo rápidas, né, pelas extremas, eles precisam treinar sempre a mais que os outros, né, porque você ser reativo, você esperar o adversário para depois jogar no campo dele, vamos dizer, não é mais fácil, mas é menos complexo do que você propor um jogo, né. Então é algo que a gente também precisa voltar a treinar para conseguir melhorar novamente isso, para a gente ter bons resultados, né. Sua figura, Lucas, como preparador físico, é fundamental, né? Muito importante, assim como técnico, para o bom desenvolvimento do trabalho, né? Porque no Imperatriz, você estava na Chapecoense, tem já uma diferença financeira por conta que a Chapecoense estava na Série A. Então a Imperatriz está na Série C, né? Que você falou isso? Sim. Isso.
Então, já tem essa diferença de investimento. Então, aí eu digo que eu falei que a sua figura é muito importante, porque o recurso que o clube da Série A e B tem, às vezes de material, você talvez tenha um pouco menos, né? Um pouco mais de dificuldade. Como é que você faz para driblar todas essas situações aí adversas? Isso é uma realidade no Brasil, né, Robson? Como eu falei lá também na palestra que o Erasmo estava presente, por exemplo, a Alemanha volta ao campeonato, vamos dizer, volta aos treinos. A estrutura do Hoffenheim e do Borussia e do Bayern é a mesma, né? Se a gente for ver. As proximidades dos estados para jogar nessas cidades são muito próximas. Então, vamos dizer, o retorno para eles é muito mais fácil, né? Os clubes da Série A espanhola, os clubes da Premier League, a estrutura é a mesma praticamente, né? No Brasil, nós temos inúmeros países dentro do mesmo. Então, essa realidade estrutural financeira, ela pesa no clube. Mas o que a gente faz? Algo que eu sempre discuto, comunicação dentro da comissão técnica, né? Então, se você não tem a estrutura de equipamentos que outros clubes da Série A têm, você tem que ter mais comunicação ainda, porque você vai ter que detectar problemas mais rápido, você vai ter que achar estratégias ali. A gente usa muito a percepção subjetiva de esforço, né? A direção nos dá uma condição muito legal através do aplicativo Load Control, né? Que nós implantamos no clube, onde ali nós temos todo o acompanhamento dos atletas, dor muscular antes do treino, as queixas pré-treino, as queixas pós-treino, as avaliações físicas são todas lançadas numa plataforma, num aplicativo, e eu tenho acesso online. Então, o atleta está lá na casa do atleta, no seu apartamento, ele já responde como é que ele está pela manhã, eu lá no hotel onde eu moro já consigo acessar, e a gente já consegue intervir ali, né? O Erasmo está com uma dor muscular ali excessiva, o Robson e o Miguel não tem nada, já conseguem fazer um treino normal. Então, isso é muito da comunicação. Por mais que você tiver a maior ferramenta possível, eu sempre falo, se você não tiver comunicação, a ferramenta, qualquer técnico, ele opera, né? Qualquer técnico, ele opera uma ferramenta, né? Ele tem um treinamento, ele vai operar. Agora, você tirar de uma ferramenta, de uma tecnologia, boas informações e conseguir aplicar isso é o desafio. Então, nós tivemos no Imperatriz, de novembro, que nós iniciamos a pré-temporada, até março, né, que foi a nossa pausa, né? Então, nós tivemos mais de 20 semanas de treino e jogos, né? De novembro ali até março. Dentro dessas mais de 20 semanas, nós tivemos só 2 lesões musculares. Então, foi algo assim, na nossa pré-temporada nós tivemos uma, e daí durante a temporada nós tivemos mais uma. Nós tivemos outra traumática, que foi a do Hudson, que ele ficou muito tempo afastado, porque foi uma pancada muito forte que ele levou contra o Fortaleza, né? Inclusive, nós estávamos muito bem contra o Fortaleza, e essa pancada que o Hudson levou, né, atrapalhou a gente um pouco no jogo, deu um edema muito grande na perna dele. Então, assim, 2 lesões musculares, vamos dizer 3, para mais de 20 semanas de treino, se você pegar o normal, que são de 1,5 a 3,5 lesões a cada 1.000 horas de treino, nós estamos aí 30%, 40% abaixo da média de clubes internacionais, né? E isso com uma condição estrutural que não é como a do Fortaleza, como você disse, como do Chapecoense, como do Bahia. É uma boa condição? Mas perto desses clubes é uma condição, né, ainda abaixo, né, condição dentro da realidade do futebol maranhense, né? Não só do Imperatriz. Mas é algo que a gente dribla, o Robson, com bom senso, com uma boa visão dos atletas, acreditando nos atletas, sabendo tirar do seu atleta o máximo de rendimento, mas sabendo entender ele também, né, sabendo a realidade que você está. Às vezes, eu quero tirar um pouco a mais do cara, mas eu não tenho a ferramenta para ver se esse a mais ele não vai estar no limite, né, do algo danoso. Eu tiro um pouco a menos. Eu tenho um pouco de bom senso, né, para se saber. Agora, não, eu tenho todos os equipamentos, eu sei saber ali se o Erasmo, ele deu mesmo 40, 50 sprints e está no limite. Beleza, vou até o limite com o Erasmo, porque eu tenho como quantificar isso, eu tenho como ver. Agora, se eu não tenho como ver, é o bom senso, né, Robson? Ouvir o atleta, conhecer o atleta. Ô Lucas, a última rodada do Erasmo e do Miguel, que nosso tempo está acabando, mas só para fazer um registro aqui, eu mandei a nossa live aqui para o Marcelo Arouca, preparador físico também, não sei se você o conhece, e ele falou, top, o cara é fera. Então, só para deixar registrado aqui, que tá te elogiando aqui. Marcelo Arouca, grande figura. Vai lá, Erasmo. Figuraça. Rapaz, ontem eu estava acompanhando as finais aqui do Campeonato Carioca, no Fla-Flu, né? Eu fiquei preocupado com o elenco do Fluminense, porque o Fluminense o clube teve uma resistência para retornar,
E quando retornou muito em cima da hora do campeonato. Enquanto que o Flamengo fez uma preparação, tomando os devidos cuidados, mas teve uma preparação bem com mais tempo. E eu acompanhei o jogo de quarta-feira e eu acompanhei o jogo de ontem. O Fluminense, fisicamente, correu muito. Correu no segundo tempo. Eu até comentava o jogo, olha, o Fluminense está apertando agora porque ele sabe que daqui a pouco vai acabar, vai faltar o gás. E, de fato, o Fluminense correu o jogo todo. Mas o que me espanta é que pouco tempo, e eu tive, assim, é temerário para o jogador que teve tão pouco tempo de preparação, correr tanto, ainda tem mais um outro jogo final e acabar perdendo o restante do ano numa lesão. Como você vê se você acompanhou, mas é um risco, de fato, que o Fluminense corre nesses 3 jogos aí? É um risco muito grande, né, Renato? É um risco muito grande. Eles tiveram todo esse desempenho, a gente sabendo quem está lá, trabalhando lá com o Odair, a gente sabia que ia ter esse desempenho, né? O Marquinhos Seixas é o preparador físico do Fluminense, né? O Marquinhos Seixas, seleção brasileira, campeão olímpico, né? Com o Rogério Micali pela seleção. Então a gente sabia que ia ter um bom comportamento físico. Só que esse bom comportamento físico, ele não te isenta de você ter uma lesão. Por quê? Porque, como você falou, o tempo de preparação foi muito menor. Então, esse que é o problema no Brasil. Muitas vezes a gente vai conseguir desempenhar na mesma qualidade em termos físicos com clubes que voltaram antes, né? Por exemplo, nós vamos jogar a Série C. O Santa Cruz já voltou, faz um mês quase. Nós ainda não voltamos, nós vamos jogar o mesmo campeonato, começa dia 8 de agosto. Então, assim, a gente consegue, com um bom trabalho, igualar com o Santa Cruz na hora do jogo. Mas o nosso pós-jogo de recuperação, né, ter mais um jogo em cima, a gente vai ter muito mais dificuldade que o Santa Cruz, isso é claro. Então, o Fluminense vai ter risco, né, ele pode perder atleta aí depois desse jogo. Com certeza, a representação de hoje, depois do jogo de ontem, vai ser muito mais difícil para eles do que para o Flamengo, vai ter que poupar a cara do treino. Então esse é o desafio, sabe, Erasmo? A gente discutiu até no grupo, o próprio Marquinhos está no grupo, né? O Paulo Paixão também mandou uma mensagem. Esse jogo do Carioca tinha que ser domingo a domingo, né? E, se não me engano é quarta-feira o outro jogo, não é? Quarta-feira, Não existe isso não existe, não tem cabimento uma coisa dessa, sabe? É colocar um atleta que é um ser humano em risco, né? Sem necessidade de ter esse risco. Né? O calendário está apertado, tá, mas a gente tem que pensar no risco primeiro. Se nós estamos cuidando de todo mundo para que não pegue o coronavírus, para que não tenha que precisar de uma UTI, para que não tenha um risco de morte, a gente está dando o mesmo risco que é o risco de uma lesão para o atleta, porque o atleta tem uma lesão de cruzado de joelho, ele vai ficar 1 ano parado, ele já está 3 meses sem treinar, né? Então, se a gente pegar 8 meses do cruzado, mais 3 meses sem treinar, o atleta perdeu o ano, cara. O atleta perdeu o ano. E aí, quem vai pagar essa conta? Então, esse calendário aí, como foi feito, cara, é muito arriscado, Erasmo. O Fluminense corre muito risco mesmo, sabe? Torço para que não, fisicamente sei da qualidade do Marquinhos, mas sei que é humanamente impossível você ter o mesmo pós-jogo do Flamengo, né? Que você começou a treinar quase que 3 semanas depois, né? Como fica o coração do preparador? Que ele sabe disso tudo. O jogo ontem foi a 30 graus, estava calor ontem, e o próximo jogo é na quarta-feira, e o time dando tudo. Ontem deram tudo, quarta-feira vai dar mais um gás. Como vai acabar isso aqui, né? Ele sabe do risco. É um risco calculado, toda a comissão técnica já está se conversando, nós estamos conversando, a gente sabe do nosso risco do retorno. O que a gente quer é que quem avalia isso, né, Erasmo, e a gente está aqui, né, com os amigos da imprensa, a imprensa, a direção, a torcida, ela também entenda isso, né? A comissão, ela sabe do risco, que não foi ela que quis esse risco, né? Foi algo que fugiu ao nosso controle. Mas a gente espera que todos os setores do futebol também saibam desse risco, também consigam entender quando vamos dizer, o pior cenário ocorrer, que ele pode ocorrer, e aí a gente consiga ter esse futebol, né? Pelo menos se adaptar esse ano, né, Erasmo? Quem está acompanhando no YouTube, né? Essa entrevista está sendo dia 13 de julho. Então, eu queria comentar uma coisa. Que na última quarta-feira, o Hudson acabou esgotado do campo. Eu acompanhei. Ele tem 32 anos, o Hudson. Até pesquisei aqui. O volante Hudson do Fluminense saiu esgotado do campo e ainda teve que grandes jogadores acima de 30 anos, né, nessa temporada. Então, realmente, essa conta, tomara que não chegue agora, mas é um risco grande, realmente, essa conta chegar fisicamente. O próprio Flamengo, né, teve que poupar. Miguelzinho, vai lá, você tem 4 minutos e meio para perguntar.
Sim, Por sim. 3 jogadores. fazer uma pergunta clássica, né? Você já pensou em ser jogador de futebol? Ah, eu pensei, né? Quando eu era novo, todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Que quer coisa melhor que ser jogador de futebol, principalmente no Brasil, né? Que é o país do futebol, né? Ainda é, independente se está tendo resultado em Copa do Mundo ou não, é o país do futebol, né? Se pegar as estatísticas de exportação de atleta brasileiro, é o país que mais exporta para fora, né? Não adianta se falar, é o país que mais exporta para fora aí, ó. Meninos do Fluminense saindo recentemente, né? Jogador de São Paulo que está treinando lá e já vai se apresentar lá no Ajax, enfim. Com certeza eu tentei, mas Deus não dá o dom para todo mundo, né? Então, se fosse fácil, né, a gente não tava nessa luta diária aí, né? Ali como membro da comissão técnica, né? Mas aí você passou pelo handball, pelo basquete, pelo monte de lugar, né? É isso aí. Chegou a comentar que passou por esses esportes, né? Isso. Aí fomos se aventurar nessa preparação física e estamos aí, né? Até quando Deus der saúde, a gente vai caminhando aí. Vamos lá. Lucas, a gente tem um quadro aqui no final da cada entrevista. O nome do quadro é assistência. Então, você como profissional do futebol, você não chegou a ser profissional, foi isso? Eu joguei até categoria de base, né? Eu joguei até sub-17 ali. Eu joguei com o que foi ídolo aí, grande goleiro do Flamengo, foi companheiro meu de clube lá em Assis, né? O Paulo Vitor. Paulo Vitor foi companheiro meu de Assis. No Grêmio. Ele, na verdade, jogou com o meu irmão, né? Eu joguei com o Jefferson, goleiro, né? Foi do Botafogo muitos anos. O Jefferson jogou com a gente na Ferroviária. Inclusive, quando ele passou no teste, que o Cruzeiro levou ele para o Cruzeiro, né? Foi um campeonato que todos nós fomos ali da Ferroviária. O Cruzeiro levou 5, 6 atletas nossos lá, né? Você jogava de quê? Eu era lateral direito, né? Ah, entendi. Por isso que entende tanto aí, tá? É verdade. Então agora é o seguinte, ó, a gente que vai dar uma assistência para você. Você que está acostumado a dar assistência, então a gente vai falar uma frase, você vai completar da forma que você entender que deve ser. Por exemplo, vamos lá, começar. Minha referência é... Deus. Um lugar especial para mim? Minha casa. O estádio que mais gostei de ter ido foi... Maracanã. Não foi a Ilha do Urubu, foi o Maracanã. A Ilha do Urubu foi o terror. O jogo mais marcante que eu assisti. Que eu assisti, não trabalhando. A final do Mundial de Clubes do Corinthians. O Corinthians ganhou com o gol do Guerreiro. O meu prato preferido é? Churrasco. Opa. Esse é dos meus. O meu hobby é? Meu hobby é pescar. Que legal. Ó, um filme ou uma série ou um livro que você pode indicar nessa quarentena. Não precisa ser os 3, não. Escolhe um dos 3 e indica. O filme... Poxa, meu filme, o livro... O livro, eu sugeriria a arte de influenciar pessoas e fazer amigos. Bacana. É um livro bem legal de liderança. Legal. Show. O meu segundo esporte preferido é... Aí você tem um leque pra tu escolher aí. Meu segundo, cara, eu sou meio fanático no futebol mesmo, mas eu às vezes gosto um pouquinho do tênis. Ué, mas tu passou pelo handball e do basquete e escolheu o tênis? Mas handball é muito difícil pra mim, né, cara? Sou muito magrinho, handball. Tem vezes que eu tinha que adaptar um treino com os caras, fazer um apoio ali, cara, é muito contato, não dá muito pra contato, mim, né? Muito contato. Não dá pra mim, não. Como um tenista aqui do outro lado, também eu te entendo. Eu também jogo tênis. A gente entrevistou uma jogadora de vôlei. Quando eu fiz essa pergunta, eu falei, qual o segundo esporte preferido? Ela falou, o segundo não, o primeiro. O primeiro é futebol. O vôlei é o segundo. Eu falei, tá jogando. Um parça na sua profissão, um grande parceiro na profissão. Um parça na minha profissão, João Carlos Luiz, preparo físico do Londrina. Bacana. O melhor da minha profissão é?
O que tem de bom, né? Não o melhor pessoa, não. O melhor é interagir com as pessoas. E o pior? O pior é a distância de casa, né, cara? Viagens e distância de casa, né? Morar cada dia num lugar, cada ano num lugar, né? Verdade. Atualmente, quem é o melhor jogador do mundo? Pra mim, como sou preparador físico, vou puxar a sardinha pro lado dele que ninguém fala, mas tecnicamente ele é muito bom, mas fisicamente ele é o melhor pra mim, é Cristiano Ronaldo. Todo mundo fala. Todo preparador responde essa pergunta assim, mas... Cristiano Ronaldo é absurdo. Ele é sensacional. Espetacular, né? Só o Pelé Com chegou certeza, perto, eu Cristiano acho. é um exemplo. Acho que só o Pelé chega perto. Nessa seguido, nesse sentido. Dedicação e empenho. Eu tava vendo um treinamento. Não sei se foi no seu Instagram. Foi. Eu não sei se foi no seu Instagram ou se foi do Próspero. Você colocou, né, um treino do Cristiano, né? Uhum. Caraca, aquilo é fantástico. O que ele estava fazendo, o percurso que ele fazia. Mas você acha, Lucas, que é uma figura que dá para mudar o perfil do jogador? Porque ele mostra que, com a idade que ele tem, que o jogador ele pode ser muito melhor se ele for profissional, não apenas no clube, mas pós-clube. Ah, sim, mas o perfil do jogador já mudou muito, né? Mesmo lá na minha realidade, nossa realidade do Maranhão, ali no Imperatriz, eu tenho atletas que eles pedem treino todo dia, o cara me liga todo dia, o cara pede dieta, o cara quer avaliação física sempre, quer saber como tá o corpo dele. O atleta mudou muito, cara, seja da Série D até, lógico, na Série A mais ainda, né? O cara, pra estar no Brasil em alto nível, cara, jogar uma Série A é muito difícil, né? Todas são, mas uma Série A você se manter num Flamengo, num Corinthians, não é qualquer um que se mantém mais, né? Aquele futebol, a intensidade física é tão grande que aquele futebol de você ter o cara mais cadenciado, você ter o cara, aquela, né, brincadeira que a gente fazia, né, de alguns jogadores, principalmente do Rio, né, que fala, eu só faço o meu gol, eu quero praia, não sei o quê, né? Eu tava ali só para resolver, eu chegava do treino, tinha dia que eu não fazia o treino. Naquela época ainda conseguia se fazer isso. Hoje não consegue mais, porque você vai fazer um jogo com qualidade, você vai decidir um jogo, mas você vai ter que jogar igual o Fluminense, você vai ter que se matar domingo e quarta você tem que jogar de novo. Sim. E aí você tem que treinar no meio do caminho, você tem que treinar. Os treinadores estão cada vez exigindo mais dos atletas. Não tem mais o treinador que faz vista grossa. Não, aquele ali me resolve, deixa ele aí que ele não vai treinar. Porque o grupo não aceita mais. O grupo já dos jogadores trabalhadores, o cara vê quando o cara não quer, o próprio grupo exclui ele. Por mais que seja uma referência, é diferente quando você tem a referência do cara que ele não consegue mais mesmo acompanhar a carga, que ele precisa de um trabalho diferente, né? Vamos dizer o Ronaldo Fenômeno mesmo, quando voltou pro Corinthians. O cara não pode fazer o mesmo treino de um menino de 18, 20 anos, isso é diferente. Agora, o corpo mole no futebol não existe mais, assim, muito difícil, sabe? E em relação a ser o diferenciado, né? Romário só existiu um né? E detalhe, ontem Nenê com 30, lá vai fumar quase 40, jogando feito garoto. Né? O Diego aí do Flamengo, né? Pega o Diego quando ele entra e o cara fica no banco e você não vê ele questionar nada no Flamengo, né? Você não vê ele abrir a boca para discutir com o treinador, você não vê, né? E o cara do nível do Diego, né? O Diego Ribas era para ser titular absoluto, né? Vai pro banco, faz seu trabalho, né? Tem amigos lá no Flamengo que falam que ele treina pra caramba. Super profissional. E é assim que tá o futebol hoje em dia, né? Para você conseguir se manter é assim que precisa. Senão você não vai se manter. Jogar com o nome mais hoje em dia é muito difícil, principalmente no Brasil, com esse calendário aí. Por isso que alguns atletas, às vezes, que querem jogar com o nome e tal, o que acontece? Sai do mercado brasileiro, vai para o mercado mais fácil como o americano, como o próprio mundo árabe, a intensidade é menor, né? Então, assim, para se manter no Brasil, vou puxar a sardinha pro lado do Brasil, o cara tem que ser diferenciado. Meu sonho é? Meu sonho é seleção brasileira, né? Quem trabalha quer trabalhar na seleção brasileira. Daqui a pouco vai chegar lá, talento você tem, trabalho para isso, daqui a pouco chega lá, se Deus quiser. Todos os clubes deveriam se preocupar com o próximo. Agora, a última pergunta aqui. Vou indicar essa resenha para... Quem você vai indicar para a gente também bater um papo aí? Vou indicar essa resenha para... eu vou indicar para um amigo meu lá do Red Bull.
Guilherme do Red Bull, que é um dos fisiologistas aí mais da nova geração aí de maior nome aí no Brasil, faz um trabalho muito bonito lá no Red Bull. E eles têm um case muito legal lá de estrutura, de metodologia de treino, que talvez possa ser uma resenha legal com vocês aí. Bacana, fisiologista a gente não conversou ainda. A gente conversou com o nutricionista, vamos conversar amanhã com o ortopedista, enfim, vários segmentos, mas fisiologista a gente não conversou ainda. Aí o Lucas, eu vou te pedir um favor de, obviamente, entrar em contato com ele liberando, ele concordando, aí você passa para mim em contato, beleza? Pode deixar que eu te mando aí sim. Ô Miguel, já aqueceu, já? Dá pra tirar esse casaco? Gostou do papo com a gente, Miguel? Com ele aqui, com o Lucas? Não, tô brincando. Tira não. Vai aparecer coisa demais aí, deixa assim. Então se despede aí do nosso amigo Miguel, do Lucas. Muito obrigado por aceitar a entrevista. Muito obrigado a todos por ter assistido. E é isso. Valeu, Miguel. E aí, pra galera do Rio Grande do Sul. Isso aí, Lucas, olha só, cara, tu é um cara muito qualificado, assim, fruto do teu trabalho, fruto do teu estudo, né? Eu fico orgulhoso de ver pessoas assim como você, eu vi tua palestra, eu fiquei encantado, achei que o conhecimento, né, e compartilhar o conhecimento é muito bacana. Você nos concedeu uma entrevista muito brilhante aqui pra gente, eu fico muito feliz de te conhecer, saber que tu é um cara que está preparado aí para voos mais altos, né? E que com trabalho, né? Só trabalhando que a gente consegue isso aí. Te desejo toda a sorte do mundo, saúde, que Deus te abençoe, meu querido. E a gente se encontra nas próximas aí etapas, né? Valeu, Erasmo. Eu agradeço aí. Quem sabe, né, nessa Série C, nos mata-matas aí, né? Na hora de cruzar os grupos, quem sabe a gente não esteja no Rio de Janeiro, né? Opa! Tem ali Boa Vista, não? Quem tem daí do Rio de Janeiro na Série C? Vai depende muito dos clubes se eles optam por Série C ou Copa do Brasil, né? No caso, se é Boa Vista, acho que o Volta Redonda também. Não, mas já tem a tabela. Eu não peguei a tabela ainda não peguei não. Volta Redonda, acho que tá na Série C, certeza. Isso, vai ser legal. Já entra na seleção e te chama aí de novo. Deus quiser. Valeu. Robson. Lucas, muito obrigado, cara, pelo esse papo com a gente aí, pela sua atenção, pela sua dedicação aí também, seu trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, você tenha sucesso e seu objetivo seja alcançado, né? Um dia chegar na seleção e se firmar, né? Não só bater e voltar, mas chegar lá, fazer um grande trabalho e ajudar, né, a nossa seleção, seja ela qual for, a prosperar também, a conseguir os seus objetivos. E a gente está precisando também da seleção brasileira, né? Sei que tem bons profissionais lá, tem grandes profissionais, mas mais um bom profissional como você merece chegar lá também e a gente vai estar torcendo aqui para que isso aconteça. Valeu, Lu? Valeu, Robson. Agradeço aí também, se cuidem aí no Rio de Janeiro, um abraço para todo mundo. Estou à disposição de vocês aqui quando precisar, só chamar que meu amigo está à disposição aqui, valeu? Valeu, querido. Valeu, super. Valeu, galera do Facebook, galera aqui do YouTube também. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal também aí, valeu? Um abraço. Um abraço.